Bom dia, alunos do segundo ano A, B, C, D e E do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa. Hoje vamos ver praticamente, de uma certa forma, o último conteúdo relacionado à ética com vocês, tá? Eu posso ter mais algum aí, mas o mais importante será esse. E basicamente está coincidindo também com a atividade que a CED mandou para vocês, tá? Do conteúdo sobre ética. Então, eu estou basicamente no mesmo ritmo do segundo ano com relação aos conteúdos que estão sendo passados. Bom, então hoje, tá? Vocês podem ver esse conteúdo tanto nesta minha aula aqui, como a última aula passada pela Secretaria de Educação, tá bom? Que tem os slides lá e bem explicativos também. Hoje nós vamos falar sobre um autor conhecido como Jean-Paul Sartre, tá? Ele foi um filósofo existencialista do século XX, viveu após a Segunda Guerra Mundial, sobreviveu aos nazistas, tá? No período lá. E ele vai fazer todo um retrato relacionado à vida e à existência do ser humano. É o cara que vai de fato falar. Eu vou falar coisas aqui que talvez vocês vivenciam na vida de vocês, tá? Com as pessoas que vocês convivem, certo? Eu vou falar algumas verdades aqui que vocês vão ficar de cara e que vocês podem até falar isso, né, para as pessoas que, de certa forma, vocês estão vivenciando, certo? Então, o nome do livro que ele começa a escrever sobre sua filosofia se chama O Ser e o Nada. Sua principal obra filosófica foi escrita em 1943. Sofreu influência da fenomenologia de Russell e da de Heidegger, que também era um outro pensador existencialista. Sua teoria gerou inclusive a moda existencialista, também pelo fato de ter se tornado famoso romancista e teatrólogo. Ele escreveu inúmeras peças de teatro também que falam sobre o conceito de existência. A produção intelectual sartreana foi marcada pela Segunda Guerra Mundial e pela ocupação nazista na França. Podemos dizer que Sartre, antes de guerra e outro pós-guerra, tão grande o impacto da resistência francesa, exerceu sobre uma concepção de política de engajamento. Engajamento significa a necessidade de voltar à análise da situação concreta, como responsável pelas mudanças sociais e políticas de seu tempo. Pelo engajamento, a liberdade deixar de ser apenas imaginária, porque o indivíduo compromete-se na ação. Então ele vai falar justamente sobre a liberdade do indivíduo. O indivíduo não tem toda aquela essência de liberdade concebida segundo a filosofia. A liberdade cabe a cada um. Então ele vai colocar o conceito de individualidade e o conceito de responsabilidade, que todos nós, está querendo dizer, somos responsáveis pelas ações que nós fazemos, que todos nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos em nossa vida, né? A gente não tem que botar a culpa nos outros. Se nós fazemos uma coisa errada, somos nós os responsáveis. Então aí ele está falando um ponto de fato da natureza humana, né? Então ele vai fazer uma crítica à filosofia, porque para os filósofos lá, desde Platão e Sócrates, lembram? Que eles falavam que o ser humano tinha uma alma, que ele tinha uma essência, que a natureza humana do ser humano era a razão. Eu falei isso para vocês em umas aulas anteriores. Ele vai dizer, não, o ser humano não tem essência. Não existe uma essência criada por Deus. O que nós temos, de fato, segundo Sartre, é uma existência. Todos nós existimos, primeiramente, para depois tornarmos o que nós realmente somos. Então ele diz que o ser humano nasce sem definição alguma. Ele é um ser nada. E à medida que ele vai crescendo e desenvolvendo, ele vai se tornando uma pessoa. Ou boa ou má. Isso cabe à sua vivência e à sua prática de vida. Um exemplo. De acordo com as concepções tradicionais, aqui como eu falei, o ser humano possui uma essência, uma natureza humana universal, do mesmo modo que todas as coisas têm igualmente sua essência. Por exemplo, a essência de uma mesa, como nós vimos em filosofia, né? É o ser mesmo da mesa, aquilo que faz que ela seja uma mesa e não cadeira. Não importa que a mesa seja de madeira, fórmica ou vidro, que seja grande ou pequena, mas que tenha características que permitam usá-la como uma mesa. O que você faz com uma mesa? Você usa ela para estudar, que ela tem uma função, ou você usa ela para você fazer uma refeição. Agora, você não vai dormir em cima de uma mesa, né? E nem sentar em cima dela.
Apesar de que vocês também sentam nas mesas quando tinham na escola, e eu também sentava. Só que a mesa ela serve para esta função, né? Ou para você estudar, ou para você, né, fazer alguma refeição, né? Só que tem pessoas que fazem coisas erradas dentro, em cima de uma mesa, né? Bom, eu não vou entrar nesse detalhe porque vocês já sabem bem o que é. Mas, não é, no entanto, a posição de Sartre, para ele, no caso do ser humano, a existência precede a essência. Quer dizer, que nós existimos primeiramente para depois nos definirmos com a nossa essência. Quem somos nós, né? O que ocorre nas coisas, com as coisas animais. Olha só como que ele define basicamente a sua filosofia nesse dizer aqui. O homem primeiramente existe, tá? Se descobre, surge no mundo e só depois se define. O homem tal como concebe o existencialista não é definível. É porque primeiramente não é nada. Só será alguma coisa tal como a si próprio se disser. Assim, não há natureza humana, visto que não há Deus para conceber. O homem é não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja, como ele consegue depois da existência, como ele se deseja após este impulso para a existência. O homem não é mais do que ele mesmo faz. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. O homem é aquilo que ele faz, o que ele pratica, as suas ações, as suas decisões, a sua responsabilidade perante as tarefas que ele tem. Ele é aquilo, certo? Não é uma coisa que ele coloca que a essência dele é ser uma pessoa boa. Não. Ele tem uma essência devido à prática que ele faz, né? Um exemplo que eu vou dar bem exemplo ético, tá? Nós elegemos uma síndica para o nosso condomínio, certo? No começo, ela se colocou como uma pessoa boa, dizendo que era cristã, evangélica. E hoje nós vemos que ela não é realmente aquela pessoa que ela mostrou ser. Ou seja, ela criou uma essência para ela, mas na própria existência, nas suas próprias ações e nas suas próprias decisões, realmente ela não está fazendo aquilo que deveria fazer, né? Como qualquer outra situação aí que nós vivenciamos, né? Então, eu não vou entrar muito em detalhe de outras coisas, tá? Vocês mesmos podem tirar as conclusões de pessoas que se dizem ser alguma coisa, que vão fazer alguma coisa, mas quando assumem um determinado cargo, realmente não fazem aquilo do qual lhe foi realmente prometido e o que se prometeu para tal situação, né? Então, por exemplo, é a consciência autorreflexiva que distingue o ser humano das coisas e animais. Estes são em si por terem essência. Ao contrário, o ser humano existe. É para si no sentido de que sua consciência pensa sobre si mesma. E por meio do poder de se autoexaminar, que o ser humano constrói o seu projeto de vida. Então todos nós temos que ter uma autorreflexão, tá? Sobre nós mesmos. Quem somos nós? Isso é uma concepção filosófica. A gente tem que pensar, sentar, refletir quem realmente eu sou, o que eu realmente estou fazendo na minha vida. Será que as minhas ações, as minhas decisões, as minhas práticas individuais, elas estão sendo corretas para a humanidade? Ou eu estou fazendo uma coisa basicamente egoísta, individualista, contra tal situação? Tem que se pensar muito sobre isso. O que acontece ao indivíduo quando se percebe para si aberto a possibilidades de construir ele próprio a sua existência? Descobre que não há essência ou modelo para orientar seu caminho e que o futuro encontra disponível aberto, portanto, está regiamente condenado a ser livre. Então ele diz que nós somos condenados a ser livres. Nós somos condenados a tomar nossas decisões. Nós somos condenados a agir de tal forma. Aquilo que a gente acha que é certo. A gente tem que agir tendo a noção de que não podemos prejudicar os outros e fazer coisas que não só vão a nosso favor, mas a favor de todo mundo, né? Descobre que não há essência, um modelo para orientar seu caminho, né? Sartre cita uma conhecida frase do escritor e poeta Fyodor Dostoiévski, dos irmãos Kravov: se Deus não existe, então tudo é permitido, para lembrar que os valores não são dados, nem por Deus, nem pela tradição. Só ao próprio indivíduo cabe a inventá-los. Como eu falei na aula passada para vocês do trabalho do Nietzsche, né? Não existem valores. Os valores foram implantados em nós.
né? Isso aí quem criou foi o ser humano. Então o ser humano ele pode destruir todos os valores existentes e criar seus próprios valores, as suas próprias responsabilidades, as suas próprias atitudes, certo? Então ele coloca, por exemplo, o conceito de angústia. Esse que ao experimentar a liberdade e ao sentir a consciência como que vazia, a consciência é nada. O indivíduo vive a angústia da escolha. Muitas pessoas não suportam essa angústia e fogem dela, alinhando-se à má fé. Por exemplo, eu tenho uma tal responsabilidade, mas eu não quero assumir essa responsabilidade. Então ela começa a agir de má fé. Por exemplo, tem pessoas que criticam homossexuais, que são chamados homofóbicos. Mas eles são homossexuais por dentro. Só que eles não querem assumir isso perante os outros. O que eles fazem? Eles agridem as pessoas que se manifestam, porque eles não querem aceitar esta condição. Então isso mostra, muitas vezes, que essa questão de ser homossexual, enrustido, é na realidade uma forma agressiva que eles usam para tentar não ser igual ao que eles estão tentando condenar. Então, de certa forma, há situações como essa, tá? As pessoas são ruins. Muitos pastores, muitos padres são ruins assim com as pessoas. Aí o que eles fazem? Eles tentam mostrar pessoas boas escondendo-se atrás da religião, né? Isso é muito fácil, porque daí as pessoas acabam se convencendo de que as pessoas são assim porque fazem um teatro em cima daquilo, né? E depois, mas na vida real, elas são totalmente diferentes. Muitas pessoas são boas, amigas de todo mundo. Mas se vocês forem ver na vida familiar dessa pessoa, ela é totalmente ruim para as famílias, né? Então, às vezes a pessoa é ruim para a família, mas ela é boa para os amigos. Então, ela mostra ser o que não é. Isso acontece muito na nossa sociedade hoje, né? São muitas pessoas falsas que tentam se mostrar uma coisa, tentam fazer um teatro em cima das coisas, mas no fundo, elas são totalmente diferentes, né? E as pessoas não sabem disso. Tá? Só realmente quem conhece de fato intimamente é que vai saber quem que a pessoa é, né? As suas características, as suas situações. E eu vejo muito isso, né? Eu vejo isso muitas pessoas que se dizem ser alguma coisa, as pessoas ficam todas vangloriadas, mas no fundo, elas vão uma hora demonstrar aquilo que vai acontecer. É o exemplo que eu citei. A pessoa se mostra tal coisa. Dê o poder a uma pessoa para ver o que ela faz, né? Ela realmente vai mostrar quem ela é. Se a pessoa tem um poder que ela é dado a ela, ela mostra quem ela realmente é, tá? E aí cabe às pessoas a decepção, né? Pô, mas eu tinha, né, acreditado naquela pessoa e agora ela tá fazendo tudo aquela coisa. Justamente para você realizar que todos nós somos seres humanos. Todos nós erramos, né? Todos nós, não existe ninguém que é divino ou superior a ninguém. Todos nós somos iguais. A gente tem atitudes humanas, né? E temos que tentar fazer a situação ética que as pessoas nos sigam como exemplo, né? Sabendo respeitar uns aos outros, não? Então, este que é o meu objetivo desse conteúdo com vocês. É fazer com que vocês pensem, os caras, existe corrupção em tudo quanto é lugar. Só que você não precisa ser corrupto. Você pode ser o exemplo de não ser corrupto, né? Eu vejo corrupção em todo lugar, gente. Todo lugar eu vejo. Tá? Não é só na política. Eu vejo as pessoas querendo colocar, por exemplo, um exemplo aí, botar TV a cabo pirata, né? Fazer Sky Gato, né? Net Gato. Isso é corrupção, gente. Eu adulterar o cheque de um banco, né? Ou furar a fila do lanche, isso é corrupção. Eu colar na prova, isso é corrupção. Isso não é ser ético, né? Eu fazer de conta que estou fazendo atividade no Google Classroom lá, marcar lá X e o professor vai me dar nota. Isso também é corrupção, tá? Então a gente tem que fazer essas coisas corretas, tá? Pensar naquilo que a gente está fazendo de fato certo. Aí vocês vão se tornar pessoas melhores, pessoas de bem, as verdadeiras pessoas de bem, né? A má fé e a atitude característica de quem finge escolher, sem na verdade escolher, é um auto-engano.
daquele que imagina que seu destino já traçado e mente para si mesmo, simulando ele próprio a autor dos seus atos, já que aceitou sem crítica os valores dados. Não se trata de uma mentira propriamente, pois está supõe outros que para que os mentimos. A má fé, porém, o indivíduo está diante apenas de si mesmo e evita fazer uma escolha pela qual deva se responsabilizar. Então ele joga a responsabilidade para os outros e não assume a sua responsabilidade, né? Isso é um ato de má fé. É um ato de não fazer as coisas que realmente decidiu. A pessoa se casa, mas ela não assume as responsabilidades de um casamento. Ela joga a responsabilidade para o seu cônjuge, né? O que não é certo. Porque casamento é uma constituição de dois. Dois têm que pensar por si próprio, para o bem comum dos dois, né? Ou da família que eles vão constituir. Quando você se casa, você não deixa mais, não é mais só você. Você se torna mais alguém, né? Com outras responsabilidades também. Então é uma coisa muito complexa, né? Eu não sou casado para dizer isso, né? Mas eu já li muitas coisas sobre casamento, né? E eu realmente posso dizer que eu ainda não estou preparado para isso, né? Por ser um homem solteiro, mas eu tenho as minhas responsabilidades, tá? Tenho as minhas individualidades, consigo me autossustentar, tá? Mas, assim, posso dizer que eu sei, digamos, o que é correto fazer e o que é errado fazer, né? Aquele que não assume a liberdade torna-se desonesto, tá? Desprezível, pois nesse processo nega a dimensão de si e torna-se em si semelhante às coisas. Perde-se a transcendência que lhe daria autenticidade e reduz-se à facticidade. Sartre chama espírito de seriedade esse comportamento que recusa a liberdade para viver ao conformismo. É confortável, né? Não mudar a situação. É comodismo ficar nessa situação. É comodismo eu não querer estudar. Eu quero ficar em casa sem fazer nada, porque não tem aula, não tem escola. Só que você tem responsabilidades. Porque depois lá você vai ter que fazer tudo de novo, estudar tudo de novo, repor todas as aulas com os seus colegas. Aí tudo que você perdeu não foi atrás, aí fica difícil, né? Estabelecido na tradição. Esse processo é exemplificado a infância do chefe, que é uma das obras dele, né? Liberdade e responsabilidade. Seria um engano supor que Sartre defende o individualismo. Cada um preocupa-se com a própria liberdade e ação. Contra esse mal entendido adverte. Aí ele coloca uma frase aqui, um texto que ele fala assim: mas, se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável aquilo que é. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo homem no domínio do que ele é, de lhe atribuir total responsabilidade de sua existência. E quando dizemos que o homem é responsável por si próprio, não queremos dizer que o homem é responsável pela sua restrita individualidade, mas que é responsável por todos os homens, tá? Se a existência, por outro lado, precede a essência, e se quisermos existir ao mesmo tempo que construímos a nossa imagem, esta imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Assim, a nossa recompensa, responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade. Uma coisa que eu faço errado, eu posso ocasionar o erro para milhares e milhares de pessoas. Tá? Então você vê que todos os pensadores eles se coincidem, né, com as suas filosofias, só que de uma forma diferente, cada um vai falando de uma maneira diferente sobre o conceito de ética. Tá? Para alguns autores, vários problemas decorrem do pensamento sartriano, desencadeado pela consciência capaz de criar valores e ao mesmo tempo de responsabilizar-se por toda a humanidade. O que parece gerar uma contradição insolúvel. Sartre coloca nos limites da ambiguidade, pois se do lado da realização humana e sua liberdade existe o comportamento moral, por outro, a moral é impossível, visto que os princípios não podem ser os mesmos para todos os homens. Então, o exercício da ética até é fácil entre os indivíduos, mas o exercício da moral é muito mais complicado, porque ela envolve muito mais pessoas. E essas pessoas estão envolvidas com as suas diferenças. A gente tem que saber respeitar. A pessoa está fazendo cagada, deixa ela fazer cagada. Depois, talvez um dia ela tome consciência daquilo que ela está fazendo, né? Ou não, pode ser que ela nunca tome consciência. Mas você tem que pensar que, será que eu estou fazendo a minha ação de uma maneira correta?
eu tenho que pensar em mim, se a minha ética está sendo correta. Se a minha ética está sendo correta... Opa, caiu aqui só um pouquinho. Perdão aqui, só um pouquinho. Se a minha ética está sendo correta, basicamente, então eu tenho que agir de uma forma correta, certo? Então o Sartre coloca, por exemplo, aquela questão assim, dizendo assim, que não existe inferno, existe céu, né? O inferno para Sartre são os outros. Os outros são os infernos, né? As pessoas que não assumem as suas responsabilidades, as suas decisões. Então aí acaba se tornando um inferno para todo mundo, porque ela acaba prejudicando muitas pessoas pelas suas determinadas atitudes, né? Deixam doentes outras pessoas, né? Por exemplo, eu saí sem máscara, eu tô querendo fazer a minha vontade, só que eu posso passar vírus para muitas pessoas pela minha falta de responsabilidade. Então, essa atitude, ela pode prejudicar muitas pessoas, tá? Então isso mostra, né, que cada um tem que cuidar de si mesmo para que todo mundo seja bem realizável em tal determinada situação, né? Ah, mas eu não quero fazer atividade da aula, eu não quero fazer nada. Tá, você não vai fazer nada. Só que os seus colegas vão fazer, né? Ou o outro vai fazer. Ah, mas vai chegar um certo momento, ah, por que eu não fiz aquilo? Eu poderia ter passado de ano, eu poderia estar fazendo um curso maior agora, porque eu deixei para trás. Gente, né? Eu sei que tá todo mundo meio cansado disso tudo, mas a gente tem que pensar que não tem outra possibilidade, tá? Eu tô tentando, eu até vou falar aqui para vocês que eu vou tentar fazer um meet com vocês semana que vem. Eu não sei se todos vão entrar na sala ao mesmo tempo para nós conversarmos onlinemente ao vivo, mas eu vou dar uns puxão de orelha em vocês, sim. Isso vocês podem ter certeza, tá? Porque eu acho que vocês estão muito acomodados em certas situações. Então, porque pode ser que a gente não volte esse ano, gente. Não? Pode ser que até o ano que vem a gente não volte. Porque para passar toda esse vírus, ele demora, né? Ele demora para acontecer. É uma coisa que ninguém esperava. E tá todo mundo na mesma situação, tá? Então a gente tem que pensar que se todo mundo está na mesma situação, todo mundo tem que tentar buscar uma solução para melhorar cada um a si mesmo, né? Não adianta ficar aí chorando as pitangas, não, tá? Então eu desejo a vocês um grande abraço. Vou colocar uma atividade também com relação a esse conteúdo e já vou postar ele no Google Classroom para vocês durante essa semana, tá bom? Um grande abraço e um grande beijo. Até mais. A gente se vê semana que vem. Não esqueçam de entrar na aula online para nós fazermos o Google Meet, tá bom?